A leitura é obsessão. Alguém está inspirado para fazer a leitura? Obsessão. Quanto mais nos rendamos a essa ou aquela ideia no ímã de nós mesmos, com maior força nos convertemos nela a expressar-lhe os desígnios. É assim que se formam estranhos desequilíbrios que, em muitas circunstâncias, concretizam moléstia e desalento, aflição e loucura, quando não plasmam a crueldade e a morte. Toda obsessão começa pelo debuxo vago do pensamento alheio que nos visita oculto. Hoje é um pingo de sombra, amanhã linho firme, para depois fazer-se um painel vigoroso do qual assimilamos apelos infelizes que nos aprisionam em turbilhões de trevas. Urge, pois, que saibamos fugir desassombrados aos enganos da inércia, porque o espelho ocioso de nossa vida, em sombra, pode ser longamente viciado e detido pelas forças do mal que, em nos vampirizando, estendem sobre os outros as teias infernais da miséria e do crime. Dar novo pasto à mente pelo estudo que eleve e consagrar-se em paz ao serviço incessante é a forma ideal para libertar-se todas as algemas, pois que, na aquisição de bênçãos para o espírito e no auxílio espontâneo à vida que nos cerca, refletiremos sempre a esfera superior, avançando por fim da cegueira mental para a divina luz da divina visão. Trecho do livro Pensamento e Vida, de Emmanuel Chifre. Muito bem. Fazer a nossa prece. Pai querido, mais uma vez estamos aqui reunidos em seu nome. Agradecemos, Pai, por estarmos aqui. Agradecemos pela vontade que tivemos de nos mover até aqui e que nada pôde nos convencer do contrário. Nossa vontade prevaleceu. Agradecemos, Pai, pelos nossos queridos mentores, que estão sempre ao nosso lado, nos ajudando, nos incluindo para o bem e para o crescimento. Agradecemos pelos mentores dessa casa e dessa casa querida que nos acolhe. Que todos sejam fortalecidos e que hoje, nosso palestrante, que acaba de chegar, seja um tanto mais intuído nesta palestra que ele nos trará hoje sobre obsessão coletiva. Que assim seja. Hoje nós vamos conversar sobre algo que, quando Jesus deu uma chegada na Terra, ele percebeu, e depois de um determinado momento, ele vivenciou isso em Gadara, e depois Kardec faz alguns comentários, tem na Revista Espírita isso, e nós precisamos retomar para pensar nesse conteúdo, até porque é algo que eu diria que a maioria das casas espíritas, né, não vou dizer todas, mas as que eu conheço, se preocupa muito com o trabalho de desobsessão no tratamento individual. Né? No máximo faz uma irradiação, tem alguns que fazem uma irradiação para um lugar, para outro e tal, mas não pensa em termo global, não analisa o contexto geral. E foi bom porque, né, me pediram para falar sobre esse aspecto da questão da obsessão coletiva, né, e as estruturas morais do planeta, principalmente do nosso aqui. E aí eu pergunto, será que nós estamos passando por uma obsessão coletiva? Alguém imagina isso? Ocorre no planeta? Ocorre no nosso país? Será que isso é um fator preponderante nos dias atuais? Aí vamos pensar nisso. Primeiro, nós qualificarmos, né, direitinho, como fica gravado, a gente não sabe quem vai assistir, a obsessão para nós nós compreendemos. A influenciação é o primeiro caminho da obsessão. Obsessão do ponto de vista genérico. Não há ninguém na Terra que não seja influenciado.
Não existe. Todos nós estamos sob influenciação e também nós influenciamos. Mas essa é uma obsessão controlável. Em determinado horário do almoço a gente está numa situação, à noite está outra, vai dormir de um jeito, acorda do outro, e aí vai. Então a influência ela é permanente. Razão de quê? A força dos nossos pensamentos. Já estamos mergulhados numa atmosfera, né, que tem uma psicosfera. Essa atmosfera é habitada por 8 bilhões de habitantes e a psicosfera é habitada por 3 vezes a atmosfera física. Então hoje nós temos sobre nossas cabeças mais de 20 bilhões de espíritos querendo vir para cá, ou ficar no nosso lugar, ou querendo nos arrastar para onde eles estão sendo conduzidos, porque tem alguns que não vão poder reencarnar nos próximos anos em razão da estrutura regenerativa do planeta. Tá bom? Então, influenciação é comum, é obsessão comum, simples. Nós temos a obsessão propriamente dita, que aí a gente chega na chamada subjugação, que é o domínio do espírito sobre a pessoa. Ele faz coisas estranhas, consegue ser tratado, percebe quando há aproximação, mas há uma enxertia, né? Cérebro com cérebro, cérebro encarnado com o cérebro desencarnado. Os dois ficam ali no entranhamento, a enxertia permanente, e às vezes a pessoa passa a fazer coisas esquisitas, né? E os colegas veem isso. Tá? Então aí é chamada possessão mesmo, subjugação. E existe algo, outro, que é bastante complexo, que nós não percebemos, que é chamada de fascinação. Na fascinação é a obsessão que para nós está tudo certo, está tudo ok. Tá? Então vamos voltar para quando Jesus chegou e nos momentos que antecedia ele começar a dar a lição da Boa Nova. Tem uma passagem que diz que Jesus sofreu 3 tentações, não é verdade? Lembram disso? Já ouviram falar? Aí eu pergunto para vocês acreditam nisso? Que Jesus foi tentado 3 vezes? Fala aí, vamos pensar, não precisa responder. Vamos para as aulas de André Luiz. Os irmãos, o brilho da vida eterna, né? As obras que vocês já leram. Algum irmão que se reuniu ali para ir nas regiões umbralinas ou mais embaixo, tem gente que foi no Hades, né? André Luiz disse que o adensamento do perispírito era tão intensa que ele achava que tinha corpo de pedra. Certo? Aí eu pergunto, na colônia, nosso lar ou outras colônias, os irmãos que descem para fazer resgate nas regiões umbralinas, eles são tentados? Eles não são Jesus. São apenas um irmão um pouco mais adiantado do que a gente. Eles sofrem tentações dos espíritos que estão lá. Ou eles passam pela região umbralina tentando resgatar e não conseguem e vão embora. Ou eles ficam tentados também. Vocês acreditam que Jesus foi tentado 3 vezes? Se Jesus foi tentado 3 vezes, não é Jesus. Porque é preferível ter o nosso Jesus, Paulo, os outros que tem aí, né? É preferível ter esse da obra de André Luiz do que ele. Porque se ele foi tentado, ele é fraquinho, né? Não está com nada. Porque nós recebemos histórias de irmãos que estão lá e que eles vão em áreas que nós nem imaginamos como é que é. E em nenhum momento foram tentados, em nenhum momento foram desequilibrados. Se ajustaram, foram lá fazer o resgate e voltaram normalmente para suas colônias, para suas atividades. Ou então estão nos enganando com essa obra, ou então Jesus, se foi tentado, não era Jesus. Então, inicialmente Jesus não sofreu nenhuma tentação. Tudo bem? Porque enquanto governador do planeta, ele precisa ver o antes, o durante ele ficar e o futuro, até chegar no mundo feliz e de amor. Ele fez uma análise da psicosfera do planeta, dos que já haviam encarnado, e aí ficamos muito tempo na estrutura atmosférica do planeta para não sair daí enquanto não pagarmos o último centil. Então estamos aqui há milênios. Então ele veio e durante 40 dias, e o texto diz assim, em espírito, Jesus foi conduzido ao deserto. Que deserto? Onde é que fica esse deserto? Está nominado lá? Não. Só diz, né? Tanto Lucas quanto Mateus, só diz, Jesus em espírito, já muda um pouco o visual, foi conduzido ao deserto. E lá no deserto, durante 40 dias, 40 noites, ele teve fome, não sei o que, assim. Sofreu 3 tentações básicas. São as nossas tentações que nos harmonizam nas relações conjugais, profissionais, sociais, políticas. Tá? Se for ler lá, teve fome, transforma a pedra em pão, você tem poder, né? Os anjos estão do seu lado, olha lá a cidade, você vai ter o poder sobre a cidade. Só saltar daqui do precipício, os anjos virão e não vão te deixar cair lá embaixo. É assim, questão de poder. Nós
gostamos muito do poder, do elogio, do título, do crachá, servidor público ou não, de ser elitista ou não. Né? Na posição que nós ficamos, já ficamos ali num patamar de fascinação pelo cargo, pelo título acadêmico, pela característica da família, pela região que pertence, é fascinação. Então Jesus naquela época, gente, ele viu o fascínio que permeia o inconsciente coletivo dos 8 bilhões que estão encarnados hoje, mais os 24 bilhões que estão desencarnados sobre nossas cabeças. Entendeu? Por que isso? O pensamento atrai, é isso? Vou colocar uma passagem de Coríntios, em que Paulo escreve lá. Observai que uma nuvem de testemunha vos acompanha. Ele diz o quê? Desembaraçai-vos dessa nuvem de testemunha, olhando para aquele que é o nosso cordeiro. O que é cordeiro para Paulo? É uma expressão idiomática de vinde a mim, aprendei comigo, que sou manso de pensamento e humilde de sentimento, e terei repouso para vossas almas. Esse é o cordeiro, é uma expressão idiomática. É uma mansuetude e humildade do mestre. Olha para aquele que é só manso e humilde, para desembaraçar essas testemunhas. Vem em nossa escola, 1857, começa a entender, espírito sim, somos as vozes dos homens que habitaram o planeta, como nós adiantamos, estamos aqui para ajudá-los, aí começa toda essa lição, né, para que nós possamos compreender como é que se dá. E aí aprendemos que em alguns momentos nós nos deixamos conduzir por nós mesmos, e nós somos espíritos crianças. Se nós ficarmos fascinados por aquilo que nós estamos observando na nossa frente, que é apenas um mundo de aparência do mundo material, nós vamos nos comprometer. Então, vem a nossa escola e nos ensina que o pensamento cria, o sentimento materializa e a ação concretiza. Recebemos André Luiz na agenda cristã, que ele vai dizer assim, na lição 29 ou 19, não lembro agora, tem um 9 no final. Lições, os sinais. Sinais, agenda cristã, sinais. Grave o título, depois alguém procure aí. Em sinais ele diz assim, me diga o que pensas, que eu lhe direi quem são suas companhias. O que é que nós costumamos pensar no nosso cotidiano? Se o pensamento atrai, né? Nossa escola diz que volitam, pululam, lá está escrito assim, pululam, orbitam a atmosfera psíquica do planeta Terra, os seres que são atraídos pelo pensamento dos seus habitantes. Então, o que nós pensamos, há um processo de atração dos irmãos. Eu costumo usar um exemplo. Imagine uma bola de gude que as crianças jogam, biloca. Conhece aquela bolinha de gude? Imagine aquela bolinha de gude. Agora imagine um estádio de futebol e naquela círculo central do campo, onde eles colocam a bola, somos nós. Coloca-se a bolinha de gude. E esse estádio cheio com as duas maiores torcidas do país, lotado de gente para ver o jogo. Mas nós não somos a bola, nós somos a bolinha de gude. Então essas criaturas ficam nos observando o tempo inteiro, ininterruptamente, no estado de vigília, acordado, no estado de sono. O tempo inteiro. E aí a casa nos pede para falar desse aspecto, a obsessão coletiva e as questões morais do mundo. Vamos colocar especificamente o Brasil. Qual é a nossa dificuldade hoje? Nós passamos por uma fascinação tão intensa que depois de um período eleitoral nós rompemos com nossas famílias, não é verdade? E esses que romperam não vão se reconciliar nessa encarnação mais não, porque estão fascinados. A fascinação me faz ter uma certeza tão grande num determinado influenciador que todos os valores que eu tenho, cultural, religioso, social, de infância, de academia, rompeu-se. Aquele indivíduo, aquele grupo é mais importante do que a nossa verdade e a nossa convivência. Tem famílias hoje que não conversam, porque estão fascinados. Vamos para o lazer, sair do campo político. Observamos as pessoas vão assistir jogos de futebol em estádios, que há situações em que as torcidas, como elas não são comportadas, são bastante delinquentes, eles separam as torcidas, não é assim? Num jogo tal de ida, só vai a torcida de um time. No outro jogo, aquela torcida que foi não vai, a torcida do outro time, no jogo tal vai. Então, jogos com torcida única. O que acontece quando termina o jogo? Torcida única. Briga entre eles. Então, nós temos um problema sério de uma questão moral, que hoje chama de distonia cognitiva, que nós ficamos cheios de razão e, em alguns instantes, nós não permitimos que o nosso interlocutor apresente as suas ideias. Imagine, principalmente nós espíritas temos essa dificuldade, porque estamos fascinados. A fascinação é algo que é imperceptível aos olhos do que está só na superfície. Vou arvorar
na cultura de que tudo sei, de que tudo entende, e o outro sabe menos do que eu e ele não entende de nada. Só que a nossa escola é a escola filosófica, que é do livre pensar. E Kardec, sabendo que a escola filosófica, faz duas perguntas que nós precisamos ficar atentos lá, sobre a liberdade e sobre o livre-arbítrio. Ele diz, na Terra vocês não têm liberdade, têm apenas livre-arbítrio. Dado o grau que vocês se encontram, têm o direito de escolha, mas liberdade não tem. Aí ele faz a segunda pergunta. Mas como é que eu alcanço a liberdade? Pelo pensamento, vocês têm liberdade. Então volto para o Edmund de Gude, no estádio de futebol, dos nossos pensamentos, atraindo torcida gigantesca. Não há na Terra quem não passa por influenciação. Mas como estamos chegando no período de regeneração, que é a separação do joio do trigo, dos ceifeiros precisam escolher, as máscaras estão caindo. E a nossa verdadeira identidade está surgindo. Que nós juntamos, mesmo depois do período que Jesus passou, que é mais de 2000 anos, nós juntamos o tesouro em que a traça e a ferrugem corrói. Ninguém presta atenção nessa lição de Jesus. Acha que esse tesouro é tesouro dinheiro, é moeda, prata e ouro. Não, Jesus está falando de duas coisas que na nossa escola chama de cancro, um câncer da humanidade. Só que lá Jesus dá outro nome. Não junteis tesouro, onde a traça e a ferrugem corrói e os ladrões roubam. Quem é a traça e quem é a ferrugem? Alguém conhece a traça? Já viu? Quando entra no guarda-roupa é complicado, né? Você só descobre quando aparece um buraquinho na roupa nova. Você fala, ih, tem traça por aqui, né? E a ferrugem faz o que com o portão? Destrói, corrói. Mas ela é rápida. A traça destrói de uma forma rápida, e a ferrugem também. Hoje ela chega aqui no metal e amanhã já não tem nada. Não, é ao longo do tempo. Ao longo do tempo. Desde os períodos que Jesus esteve na Terra, antes dele, a traça e a ferrugem nós juntamos em nosso coração. Egoísmo e orgulho. Mas, Gilberto, você não falou dos ladrões. O egoísmo e o orgulho traz o que, gente? Soberba, vaidade, maledicência, ingratidão, indiferença. Okay? E aí vamos parar um pouquinho. Fulano é vermelho, de esquerda. Fulano é verde, azul, de direita. Fulano é amarelo, é de centro. O que vem no meu pensamento? É facinho. Porque aquela pessoa é um ser humano, não é verdade? É uma pessoa. Ele não é o partido. Ele não é a religião. Ele não é o time de futebol. Entende? Ele não é a mulher, não é o velho, não é o novo, não é o preto, não é o branco, não é o baixo, não é o alto, não. É um ser humano. É uma alma a caminho da luz, semelhante a mim. E aí é interessante porque, eu falei primeiro passo, que Jesus analisou a psicosfera do planeta, é inventado que Jesus sofreu 3 tentações. É impossível o mestre ser tentado. Ele leu os nossos desejos, nossos anseios e percebeu como ele deveria iniciar seu ministério, preparando os 12, depois os 72, depois os 300 da Galileia. Ele já estava desencarnado. Ele preparou 300 não, os 500 da Galileia. Reuniu os 500, enquanto a turma estava pedindo, cadê? Só Maria de Magdala que viu, só as mulheres que viram. Jesus estava preparando os 500. E eles estão misturados, pulverizados em todas essas outras escolas religiosas por aí. Né? Mas ali ele preparou o desencarnado. Tem até a história de ele caminhar por Emaús, aí 2 dos discípulos encontraram com ele, que ele estava indo para Galileia para reunir com os 500. Mas antes disso, ele vai para uma cidade chamada Gadara. É interessante que Kardec faz esse estudo numa revista espírita, em 1868. Gadara, mas em virtude de uma cidade francesa e italiana que estavam, dá uma olhada lá, que estavam também com uma obsessão coletiva. O problema hoje é que em Gadara era perceptível a obsessão na cidade, mas só tinha um sensitivo, que era aquele indivíduo que tinha que ficar com correntes, eles deixavam ele sempre no cemitério, lembram disso? Ele comia resto de cadáveres e tal, e ninguém conseguia segurá-lo, porque ele inclusive quebrava as correntes, eles não estragam ele aqui. E ele veio até Jesus. Aí um dos diálogos fraternos mais belos de todos que eu acho. Ele para na frente de Jesus, porque nos chama, porque nos convoca, dando aula para todo mundo. Quer dizer, eu estava na psicosfera do planeta em razão das 3 tentações que enfrentaram o que ele passou. Aí os 12 ali do lado, e a multidão que acompanhava, disse, qual é o teu nome? O que a criatura respondeu? Eu não tenho nome. Meu nome é Legião, porque nós somos muitos. Lembra disso? Vamos historicamente, filosoficamente, antropologicamente, sociologicamente, para aquela época. O que era legião naquela época? Uma legião romana tinha no mínimo 3.000 soldados e no máximo
5.000 soldados. 8.000 soldados, de 3.000 a 8.000, que aí depois mudava de legião para outro título. As legiões variavam de 3.000 a 8.000 soldados. Eu não tenho nome, Jesus, porque nós somos muitos. Eu me chamo Legião. Imagina, quantos mil habitantes tinha na região de Gadara? Só naquela conversa com Jesus, com aquele ser que eles se encontraram, tinha de 3.000 a 8.000 espíritos. Jesus papiando por ele. Quando eu vou para um estádio de futebol, torcida única, e saio lá fora e dou pedrada, chute na cabeça do colega do mesmo time, eu estou sob fascinação. Quando eu coloco dentro do riste, cancelei meu parente no grupo da família, porque ele é de esquerda, é de direita, ele é amarelo, é azul, eu estou sob fascinação. Quando eu não falo com algum parente, porque ele é católico, é evangélico, eu sou espírita, eu estou sob fascinação. Todas as vezes que eu gero um inimigo, pela minha fascinação da consciência de superioridade e o outro está errado, porque a lição de Jesus é: não julgueis para não ser julgados, porque com a mesma medida que julgados, vocês serão julgados também. No momento que eu julgo, eu estou sob fascinação. Já deixei de seguir o modelo e guia. Desvencilhar e vos dar nuvem de testemunho que vos acompanha, olhando para aquele que é o Cordeiro. Lição de Paulo. Quem é o Cordeiro? Vinde a mim, que sou manso e humilde de coração. É Jesus. Cordeiro é a expressão idiomática. Vem Kardec e pergunta: qual modelo e guia que a humanidade deve seguir? Modelo e guia, gente, não é objeto de adoração. Jesus não é objeto de adoração. Ele não é para ser adorado. Ele não é um santo para ser adorado. Ele é um modelo de comportamento para que nós possamos, a partir dele, fazer a nossa trilha. Ele não quer ser adorado de forma nenhuma. Nunca pediu para ser. Aí vem Kardec e pergunta isso: qual modelo que a humanidade deve seguir? Eles respondem o que é? Jesus. Então, naquele diálogo em Gadara, ou os 3 dias que na nossa infantilidade cultural, teológica, tanto faz, né? É a lição que passaram para nós. O mestre, depois do batismo, entrou no deserto e foi tentado por Satanás por 3 dias. Aí você abre as obras de André Luiz, os camaradas mergulham em estruturas abissais, né? Não acontece nada com eles. Aí você abre as escrituras que dizem que é sagradas. Rapaz, meu mestre Kardec está dizendo aí que é meu modelo de guia, ele foi tentado 3 dias. E o cara aqui que André Luiz está dizendo que acompanhou, não foi tentado nem um dia. E aí? Ou essa história está estranha, ou essa criatura não é Jesus. A história está estranha. Mas a passagem por Gadara, desde as tentações, entre aspas, de Cristo, até os dias atuais, o nosso problema moral está pautado nas sombras que nós escondemos de nós mesmos. Por isso que Jesus pede: fazei brilhar a vossa luz, mas cuidai para que não seja sombra. E tem uma das preces muito lindas, que Kardec, acho na questão 234 do Livro dos Médios, chama a atenção sobre isso, da resistência dos que são muito sábios, que dominam a ciência de todos os tempos. E Jesus, naquela época, ele faz uma prece. Para mim, a prece mais bonita de Jesus era curtinha. Ele disse assim: Pai, eu te agradeço por ter escondido dos sábios e dos doutos essas lições e revelado aos simples e humildes. Então, nós não podemos entrar na doutrina espírita, embora escola filosófica, preso no campo só do racional. Porque ele precisa descer para a humildade para se tornar manso. Porque se eu ficar no pedantismo de uma cultura filosófica que me explica a vida futura, a vida atual, o que fui, para onde vou, quem sou agora e o que sou, se eu ficar nessa máxima, sem perceber o meu papel no mundo para ajudar na transição regenerativa do planeta, eu vou estar no estado de glória chamado de fascinação. E a nossa escola, o Breve do Senhor, informa isso para nós, né? A regeneração da humanidade, assim que eu cheguei no Espiritismo, eu achei estranho. A regeneração da humanidade se dará por intermédio do Espiritismo. 2005 que eu cheguei no Espiritismo, 12 de março de 2005. 20 anos, né, fez esse ano. E de lá para cá, realmente, eu percebo que, enquanto espírita, com E maiúsculo, sim, a regeneração vai se dar por intermédio do Espiritismo. Mas não com grandes aglomerados de pessoas reunidas em estádios pregando o Espiritismo, falando do Espiritismo, dando aula, não. É a percepção no grupo familiar, na estrutura profissional, no momento de lazer, no espaço físico que se encontra, esse olhar analítico, construtivo, se está havendo fascinação, influenciação, obsessão.
E tudo que é estranho à lei de amor, tudo que é estranho ao processo de consolação, tudo que está ligado à traça e ao ferrugem, vai trazer os ladrões. Vou dar um exemplo de fascinação maravilhosa. Aconteceu um problema no Rio de Janeiro essa semana, certo? Como está sendo o nosso diálogo com relação àquele estado e aquelas pessoas? Estamos no manto da fascinação ou estamos sob a proteção da escola consoladora? Nosso pensamento e sentimento com relação àquele estado, aquele governador, aquelas pessoas que lá se encontravam, está na índole moral, na linha filosófica da escola consoladora, ou estou como todo mundo? Se eu estou como todo mundo, vou usar uma frase de Jesus que alguém, um jovem, me perguntaram um dia. Gil, tem uma frase de Jesus que é muito estranha, fora aquela que nega pai, nega mãe e tal, que é a minha família. Qual é? Aquele que me negar perante o homem, eu o negarei perante o Pai também. Como é que Jesus nega? Tem a passagem da videira. Eu sou a videira e o Pai é o agricultor. E vós sois os galhos. Se o galho que estiver em mim, eu estarei nele. Quando é que a gente começa a negar Jesus, gente? Quando a gente julga as pessoas. Não é isso? No nosso evangelho tem algo assim que é bastante delicado para nós espíritas. Para nós espíritas, para os outros irmãos da religião que serve Jesus, eu não sei. Mas para nós espíritas é bastante delicado. Diz assim, misericórdia para os criminosos. Quando você continua lendo os dicionários espíritas, misericórdia não é um dom humano, é um dom de Deus. Ele nos enche de misericórdia para que possamos acolher, compreender, esclarecer e consolar. Mas acontece que nós estamos tão fascinados enquanto espíritas da escola consoladora, discípulos da escola consoladora, que nós temos insônia. Numa manifestação na nossa casa uma quinta-feira, o irmão disse, se vocês têm insônia, não estão consolados. Pergunta para os médiuns que dão passividade se eles perdem o sono. Pergunta se alguns deles ficam sem dormir. Se fica sem dormir, ele diz, você tem algum sentimento de culpa guardado aí dentro. Se liberte disso. E por que não consegue dormir? Eu estou fascinado. A traça e a ferrugem, o egoísmo e o orgulho tomam conta de mim. Eu não olho para mim de verdade. E do ponto de vista moral, eu estou sempre certinho. Eu estou sempre com a razão. Eu faço todo o trabalho, faço sopa, levo visita alguém no hospital, atendo as crianças. Eu estou ali no trabalho, naquele processo, eu estou invigilante, porque o meu fazer está mecânico. E o trabalho da escola espírita não é mecânico, porque senão deixa de ser consolador. Eu preciso ter um processo de sentimento, eu não diria propriocepção, porque é mais uma questão da física, né? Mas vou colocar de uma psicopercepção do ambiente que eu me encontro. E tem espírito que não percebe isso. Nós fomos preparados para quando o pensamento chega antes da gente no local. Hoje eu vou para o trabalho, ou amanhã terá reunião de departamento sobre um evento que a empresa conseguiu, ou uma nova meta, uma etapa que tem que sobrepor, né? Coisa assim. Só em pensar no amanhã, eu já vou diluir as nuvens de sombras que aquela reunião de desequilíbrio e harmonia vai fazer. O espírito, ele entrou no ambiente, ele harmoniza o ambiente. Então o irmão nos deu um susto um dia lá. Foram duas comunicações assim, fantásticas. Essa específica, se você não dorme, você tem culpa. Insônia não tem nada a ver com o hormônio cerebral, com o desequilíbrio hormonal, não tem nada a ver. É a alma doente que você tem que olhar para o espelho e conversar com você e não com o corpo. Aí você vai passar a dormir. Porque se fosse perturbação da vida de sobrevivência, os médiuns que recebem os irmãos numa situação muito complexa, ele passaria anos sem dormir. E ele atende um, vai lá para casa, dorme que nem um bebê. Silêncio total. E a outra comunicação, para entrar nessa questão moral, o nosso retorno aqui. Nós reencarnamos porque nós queremos ir para o céu. Na Terra, é raro encontrar alguém que não tenha vida obrigatória, compulsoriamente. É raro encontrar alguém que não tenha vida compulsoriamente. E aí, como era o irmão orientador, a gente não usa o verbo, né? Faz a pergunta mental. Como que eu sei que eu vim obrigatoriamente? Eu nem espero terminar. Como que eu sei que vinha? Começa. Se alguém já reclamou de alguma coisa na vida, é porque você veio obrigatoriamente. Quem nunca reclamou de nada, veio porque quis. A fascinação começa ali. A obsessão começa ali. Certo? A nossa estrutura moral é não assumirmos o nosso papel de
significação da vida. De olhar para a nossa escola, perceber em nós o que deve ser ajustado, não no próximo, no marido, na mulher, no gênero, na nora, no filho. O problema de Deus é Deus, é nosso. Dentro de nós tem que haver, imagina a bola de gude no centro do estádio. Nós, tem uma nuvem de testemunhos nos acompanhando. Tudo bem? O tempo inteiro. E a frequência vibracional que eu estou gerando, André Luiz chama de miasmas pestilentos, né? Hernani Guimarães chama de hálito mental, um negócio assim. Hálito mental. Essa psicosfera são habitados por testemunhas. E nós vamos atraindo. Eu olho para alguém no local de trabalho, olho para alguém na vizinhança, na minha casa alguém fez algo. O que me vai no campo do sentido de pensar em espírito. Em espírito, meu deserto, ele é aonde? No trajeto entre a humildade e a mansuetude. Onde é que fica esse deserto? Entre o timo e o cérebro. Coração e cérebro. Nosso deserto está aqui. Curtindo do ponto de vista de metragem física, mas longevo do ponto de vista evolutivo, para aprender em nós mesmos a romper, ultrapassar essas montanhas que são cheias de traças e de ferrugens, que trazem consigo vários filhos, né? O delírio, a maledicência, a raiva, o ódio, o ciúme, a inveja, o desequilíbrio, a harmonia, uma série de coisas assim. Então, o que a casa nos convida nesse processo de caminharmos olhando para Jesus? É ficarmos atentos no vigiar e orar em nós. Em que momento eu não aceito uma observação da minha irmã? Até no estudo, no trabalho mesmo. A pessoa apresenta uma coisa, eu já digo, não é bem assim. Não, nós temos 2 buracos para exercermos a escutatória, só um para falar. Não é? Então, tem que olhar para ela, 2. Ela está me falando, estou prestando atenção. E ao mesmo tempo eu estou ouvindo, 4, já estou usando. Se eu estou pegando o feromônio da alegria dela de me dar orientação, vou usar mais outro, que é pelas narinas, é disfarçado, estou recebendo o feromônio da pessoa. Nossa, sua explicação é interessante, eu vou pensar sobre isso. Mas na hora que eu viro as costas, não. É ingênuo, tá? Acabou. Eu estou sob fascinação. Nós somos seres pensantes, somos seres inteligentes da criação. E cada um de nós somos aprendizes principalmente, mas também somos instrutores. Aprendemos uns com os outros. Por isso que na escola espírita nós estudamos juntos, né? Você monta um grupo, vai estudar junto do grupo. Qualquer obra, gente, estou montando a turma tal, do livro tal, quem quer participar? Não é assim? Por quê? A psicosfera daquele que ele chega, ele vai ouvir, se não estiver fascinado, ele vai ouvir, vai fazer suas ponderações, porque eu carrego um livro de experiência particular. Não é isso? Eu tenho um livro, pessoal. Cada um de nós, eu sempre lembro isso, nós costumamos escrever 365 páginas, estamos usando, é assim? Com 12 capítulos. Imagina a existência. Quem tem 40 anos aqui, tem uma vasta biblioteca no campo da consciência. Mas o outro que está conversando comigo, ele tem uma biblioteca também. Mas eu não sei das outras existências dele. Aquela passagem que ele deu, ele tem uma interpretação com óculos da vivência que ele possui, de vidas pretéritas e da atual. Eu vou ter a minha, mas nós vamos brigar por causa disso, nós vamos parar e procurar sair da fascinação e no uso do bom senso. Onde é que fica o bom senso? O encontro da razão com o sentimento, chama-se bom senso. Mansuetude e humildade, um cérebro manso e um coração humilde. Os dois vão dialogar e ambos vamos ter condições de aprender um com o outro. Então, o detalhe da situação moral, principalmente no Brasil, numa época, ainda tem amigos da época que era ligado aos evangélicos, ele chegou para mim e disse assim, meu irmão, nós somos um povo privilegiado. Eu olhei para ele e falei assim, como assim? Você não vê a situação lá fora? A Rússia com a Ucrânia, Israel, né, com a Cisjordânia, e bomba, e a cidade toda destruída, aquelas mães, aquela senhora correndo com os filhos. Nós não temos isso aqui frente a elas. Onde que tem? Nós não temos avião destruído lá, não tem bomba, não tem bomba, a nossa é pior. Porque de lá é físico, ok? A nossa é psíquica, é moral. E tem uma lição de Jesus que nós precisamos entender nesse processo da obsessão e da questão moral. Jesus diz assim, não temas aquilo que mata o seu corpo, mas tenham temor do que mata a alma. O que mata a alma? Aquilo que interfere no grau de consciência de cada ser. Aquilo que eu, particularmente, faço questão de escolher. Fazer brilhar a vossa luz, Gilberto, mas cuidai para que ela não seja sombra. De repente a minha luz está sombreando a vida de alguém, porque eu não estou deixando que o outro brilhe também. E aí eu comentei com esse amigo que é pastor, falei, não, a nossa guerra é absurda. Nós temos um conflito moral no Brasil gigantesco. Aí eu passei uma lição para ele, eu não tenho espírito. Kardec faz uma pergunta de quando uma determinada população quer atrapalhar a lei do progresso, o que acontece? Ele diz assim, de tempos em tempos, a providência divina autoriza a gerar abalos físicos e abalos morais. Nosso país está passando por abalo moral.
gigantesco. A disfonia cognitiva, a questão da fake news. Lembre-se que a fake news, estudo de amigos que estão fora. As notícias falsas são muito mais valorizadas no Brasil do que fora. Lá, o povo ainda tem uma racionalidade de pesquisar a fonte. Aqui não nos interessa a fonte, a gente é publica para a família. Chama disfonia cognitiva. Em outro momento, na nossa linguagem espírita, chama falta de bom senso. Eu sou um ser inteligente da criação. Sou filho do amor, irmão da nossa origem que é Jesus. O que chega para mim, primeira coisa, se eu propagar essa mensagem, a nossa escola diz, o mal não pode ser divulgado. Não deve dar lastro para ele. Se eu divulgo, eu estou fascinado. Vocês querem ver uma coisa simples de fascinação? Que nós não percebemos? A voz do ser humano é o que para nós? Nós somos calibrados por Deus. O timbre vocal, o ritmo da fala, lógico que nós estruturamos nossa formação, na conformação de escolher, né, o fluido do planeta, né, para compor nosso corpo, mas ao longo do tempo, quem vai nos afinando as cordas vocais, o timbre, o tom, a característica, é soberanamente justo e bom. Causa primária, né, inteligência suprema, causa primária em todas as coisas. O que eu faço com essa orquestra que o Criador ofereceu para o meu parente, para o meu amigo de trabalho, para o meu vizinho? A voz. O que o fascínio faz comigo? Aí meu irmão acerta lá a palestra. Gil, nós vamos em tal, do Natal, você pode antecipar, né? O que eu faço? Não tem 4.0 já não, né? É até 1.5. Eu acelero a orquestra sinfônica da voz de alguém que Deus deu para ele. Eu me coloco no lugar de Deus. Mas está lá, Jesus diz isso. Eu não consigo agradar a Deus e a Mamon ao mesmo tempo. Ou eu vou desagradar a Mamon, ou eu vou abandonar Deus. Deus não desagrada, então eu abandono. Quando é que eu abandono? Quando eu deixo de amar. Na hora que eu acelero a voz da minha amiga, da minha parente, eu não amo aquela pessoa. Aliás, eu não amo nem a mim mesmo, porque eu estou fascinado. Eu não tenho tempo. Mas eu não tenho tempo. O tempo é o patrimônio do Criador. É aquele talento que foi enterrado, lembra? Um ganhou 5, outro ganhou 2, outro ganhou 1. O que ganhou o melhor talento de todos. E nós pegamos o quê? Se ela mandar uma sonoridade para mim, aquilo que Deus otorgou, que o tempo é dele, eu jogo fora. Gilberto, você precisa entender que aquela pessoa é muito prolífica, ela fala demais. Meu amigo, esse livro ansioso, não vos inquieteis com o dia de amanhã. Você está inquieto. Essa sua inquietude está se desequilibrando. Seu cérebro vai estar excretando algumas enzimas, algumas coisas que vai afetar seu fígado, riso e pâncreas, vai te dar insônia, porque você é todo acelerado. Mamon conseguiu nos hipnotizar, em outras palavras, nos fascinar. E aí eu perco a identidade do tipo da voz, do bom dia, do boa noite, do recado, da bronca. De repente eu me escuto, sim, vou ouvir ali no ritmo dela. Entende? Então nós temos um problema moral, sim. Eu gostei do título. As obsessões, ela faz com que nós percamos o bom senso das nossas relações. E passamos a olhar sempre para o próximo como inimigo. Mas Jesus diz, aquele que me negar perante os homens, eu negarei perante o Pai. Ou seja, se não amar o próximo se fosse a mim mesmo, eu estou negando Jesus perante a humanidade. Ah, mas de onde você tira a referência? Jesus novamente. Sua mãe e teus irmãos estão lá fora querendo ter contigo. Opa, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Aquele silêncio. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Gente, nós fazemos a vontade do Pai para quem é trans, para quem é bi, para quem é homo, para trisal, quadrisal, quintrisal, preto, branco, amarelo, azul, de esquerda, de direita, de centro. Nós fazemos a vontade do Pai. Ou no grupo de família, no grupo da empresa, no meu grupo político, eu apedrejo. Cuidado. Do ponto de vista espírita, moralmente, não é espírita. Porque nós vivemos não para este mundo, nós estamos aqui para quê? Nosso Evangelho diz, a finalidade do Espiritismo na humanidade é regenerar a humanidade. Abre agora o Evangelho, o brejo do Senhor. A humanidade será regenerada pelo Espiritismo. Quando eu entrei, as primeiras vezes que eu ouvi isso do Espiritismo, eu falei, eu venho de outra religião, né? Evangelho, você escuta verdade, eu nem sabia que era Jesus, falando em Kardec. Eu ia para casa, meu Deus, como é que esse povo pequenininho, não tem nem 10% no Brasil, vai regenerar um planeta inteiro? Depois você passa a compreender que é um campo de energia, é um campo de contagiar com uma suetude de humildade. Aí quando eu li uma obra
de Leon Denis, um programa do Ser de Destino da Dor, que ele diz assim, evolução é a finalidade da alma. É muito lindo, ele diz assim, nós chegaremos num nível de evolução tão fantástico que o próximo não necessitará fazer nada. Nós vamos perceber, porque as nossas intenções, o nosso psiquismo chega antes, e o outro não vai precisar falar nada. Nós saberemos todas essas dores que eles estão sentindo, que estão percebendo. Já chegamos nesse nível, só que nós chamamos de neurodivergentes. Neurodivergentes, neuroatípicos ou neurodiversos, é a nova civilização. Leiam Transição Planetária, o livro de capa azul, quando saiu, teve o terremoto do Haiti, né? Divaldo fez uma psicografia com esse livro. Os neurodivergentes estão lá. Meu Deus, eu li essa obra e não percebi. O neurodivergente, ele não suporta nossas mentiras. Ele é adormecido pela psicosfera do planeta. Eu tenho alguns neurodivergentes na Universidade do Brasil. Assim, eu vejo a minha tia, a irmã da minha mãe, abraçar a minha mãe, e quando ela abraça, sai da ponta dos dedos dela aquela gosma esverdeada no seu das quantas. Eu falei para ele, quando você vê isso, vá até lá e abraça as duas, e não sei a sua crença, faça uma oração pelas duas. Ele diz, na hora que ele chega aqui, abraça aquele diminui. Tem neurodivergente que ele não suporta a roupa, o tipo de tecido. Vocês imaginem o pensamento da gente deles. Essa é a nova geração. Não é uma doença. É uma característica evolutiva do ser. É um avanço da sociedade. Eles sentem tudo. Eles escutam o pensamento. Uma jovem Denise, que ela me diz, eu entro na empresa, eu já escuto o que cada um vai falar na reunião. E às vezes, um dia ela estava na sala e o camarada passou, que ele na reunião ia aprontar com o chefe dela. E nisso ela me liga. Olha, professor, como o senhor trabalha aqui? O encarregado lá do outro setor vai fazer uma denúncia que não é verdadeira para comprometer o meu chefe, porque na verdade o erro não foi nem do nosso setor, nem do dele, veio de fora lá do fornecedor. O que eu faço? Eu faço uma oração para deixar. Seu chefe é inocente? É. Inocente é protegido pela espiritualidade. Só faça uma oração para que seu chefe não se irrite. Terminou a reunião, o chefe volta sorrindo, olha para ela, Denise, você acredita que alguém tentou lá na sala jogar uma responsabilidade sobre o nosso departamento? Eu fiquei olhando para ele, mas ele mesmo deu tiro no pé, porque entrou em contradição e os outros colegas me defenderam, que foi o fornecedor e teve um equívoco e mandou material fora da etiqueta. Aí ele fechou os olhos, entendeu o nível de divergência. Ele escuta. Então, muito cuidado com criança, com jovem, quando estiver em família, tá certo? Se ele for neurodivergente, você está brigando com a esposa, encrencou com alguém, não minta. Eu acompanhei há algum tempo, quando eu dei aula na pedagogia, formação de pedagogos e licenciaturas, uma professora do período de estágio chegou para mim e falou assim, eu perdi o controle da turma, eu estou desorientada porque era uma turma muito legal comigo. Eu falei, mas o que aconteceu com você? Nada com eles, também nada. Nada aconteceu, alguma coisa aconteceu. O que tem que acontecer para perder o controle da turma, já que eles eram comportados? Ela parou, falou, teve um dia, eu cheguei, foi isso, na semana passada, eu cheguei, eles olharam para mim e falaram assim, professora, você está com raiva? Eu falei, o que você respondeu? Imagina, ela mentiu. Não, não estou com raiva, estou só cansada, não estou nervosa, estou só um pouco cansada. A partir daquele dia, terça, quarta, quinta, sexta, aí a gente se encontrou no sábado para passar ali para a organização do trabalho pedagógico. Aí ela veio me contar, foi assim, vou chegar na terça-feira lá na sala de aula, você chama todo mundo, né? Senta com eles, faz um círculo com eles. Olha, me perdoe, o fulano e Beltrano me procurou aqui no dia tal, perguntando se eu estava nervosa com raiva, e eu menti, falei que estava só cansada e tal, estressada, e não era verdade. Quando ela fez isso, ela me contou, a sala toda foi abraçar ela. Mas foram só duas crianças que perguntaram para ela o que ela estava sentindo. Por que as outras foram abraçar também? Energia. A nuvem de testemunhos acompanham pela energia do pensamento. E os neurodivergentes, neuroatípicos, eles sentem a psicosfera do planeta, estão sofrendo as turras. Primeiro porque a nossa medicina de saúde mental, saúde física, não tem noção nenhuma, nós vamos aprender com eles. Graças a Deus, estamos formando pedagogos, professores, psicólogos neurodivergentes. Tem médico neurodivergente, graças a Deus, a coisa vai andar. Mas nós somos outros, do ponto de vista do sentimento, porque nós aceitamos tanto o distúrbio cognitivo e moral em nós, que nós mentimos para nós mesmos. É isso? Nós enganamos a nós mesmos. Olhando para o espelho, está tudo bem. Mas o que eu estou vendo para o espelho é fake. Eu uso a roupa, o batom, o penteado, né, os utensílios e acessórios para me esconder. Eu preciso olhar para mim.
sair da fascinação obsessiva de que sou um ser superior a certas coisas. Eu não sou. Tanto é que eu preciso segurar na mão de Jesus o tempo inteiro. Preciso pegar conselho da minha irmã, olha, hoje eu não estou bem. Eu preciso ser verdadeiro. Jesus ensinou isso. Seja o seu sim, sim, o seu não, não. O que passar disso será a sua condenação. Vamos olhar para o espelho, conversar conosco e verificar a sombra que nós estamos escolhendo. Porque aquela criança que às vezes o psicólogo, o psiquiatra não sabe tratar, a nossa mudança íntima já melhora o relacionamento com ela. Nossa energia para fazer a psicosfera não seja tão pesada para aquela criatura. Então hoje, voltando ao tema aqui de uma forma direta, a nossa estrutura de obsessão ela é moral. E evidentemente que as criaturas que não desejam que nós caminhemos para a regeneração e depois mundos felizes, o que eles querem fazer? No degredo, né, o nosso caso está sendo antes do pessoal do cocheiro, né, da capela, o nosso está sendo um pouco antes, porque lá era da regeneração para mundos felizes. Aqui está sendo de expiação e prova para mundo de regeneração. A programação mudou, está fazendo o degredo antes de ir para mundos felizes. E aí, nós precisamos estar atentos, porque Jesus não mente. Ele diz assim, somente os mansos herdarão na terra. E quem é manso? Quem é verdadeiro? Se dói, dói. Se não dói, não dói. Meu falar é sim, sim, não, não é não. Então, nós emitimos energia permanente. A magnética, que é do sentimento, a humildade, e a elétrica, do pensamento, que é a razão. Vamos harmonizar isso. Para que nós possamos, como pede o Espírito da Verdade no Evangelho do Espiritismo, colaborarmos com a regeneração de melhoria do planeta. Com o nosso pensar, com o nosso sentido, com o nosso agir, com uma palestra, com o movimento. Só a nossa presença estando harmonizada, nos tornamos medicação para aquele ambiente. Então o caminho é, moralmente, o que eu penso e o que eu sinto. E o que eu sinto do que eu penso, e o que eu penso do que eu penso do que eu sinto. O tempo inteiro. Jesus chama de vigiar e orar. E aí utilizaremos a prudência da serpente, a inocência da pomba, e vamos observando o egoísmo, o orgulho, essa traça, a ferrugem, que aos pouquinhos vai nos minando, e até nós gostamos disso. Ficamos numa zona de conforto, e a partir dali está tudo muito bem, está tudo muito bem. Minha irmã quer um passe? Não, estou tudo bem. Se minha irmã me oferecer um passe, é porque ela percebeu que eu preciso de um passe. Entendeu? Meu irmão faz a prece de abertura hoje. Não, eu não estou bem para fazer a prece. Olha a fascinação. A irmã percebeu que eu preciso fazer a prece. Quando eu estou fascinado, eu não faço a prece. Não, mas eu disse que não estou bem. Mas a cura é qual é, gente? A cura é a prece. Não é? Intuído ou não, o irmão teve uma percepção. Fulano vai fazer a prece para nós hoje. Pronto, eu me desmonto todo, porque eu sei que naquele momento da prece eu não vou poder me esconder. Só que os irmãos que me assistem na prece, não estão olhando as sombras que eu estou jogando sobre mim. Eles estão olhando a luz que sou. Nós é que geramos sombra. Então, lembremos, vamos ficar atentos no nosso cotidiano, a partir do momento do sentir e do pensar, para poder termos cuidado com aquilo que vamos falar. Porque o pensamento cria, o sentimento materializa, e a palavra instala, concretiza. E grave, toda a nossa próxima existência já está pronta. Voltando ao que eu falei no início. Nós escrevemos um livro com 365 páginas e 12 capítulos todos os anos. O que é esse livro? A próxima existência. Quando chega do outro lado, o mentor que é acordado, cuidador, olha, Gilberto, você não vai dar conta disso. Fulano, você não vai dar conta. Ah, eu quero, eu vou. Aí tá, tudo bem, vai, assim seja feito sua vontade. Pronto. Tá? Então, um exemplo muito prático dos contrários, né? Nossa, essa casa grande, o sonho era comprar uma casa gigantesca. Olha o fascínio. Batalhei, fiz empréstimo e tal, vim de carro, comprei uma casa maravilhosa para comportar minha família. Mas tem um dia que eu digo assim, nossa, essa casa tem muito quarto, muito cômodo, muito banheiro para eu estou cansado de limpar essa casa. O que você escreveu para a próxima encarnação? Eu não quero uma casa. Essa pia cheia de louça, o povo vem e come na minha casa, ninguém me ajuda nem a lavar a louça. O que você quer na próxima encarnação? Não quero louça, não quero pia e não quero dormir. Tá bom? Nós programamos. Deus está dentro de nós e nós somos heroínas, nós somos Deus. Nós decidimos o que queremos para a próxima existência. Mas a casa, o jeito que é de nós agora, um consenso moral. Eu estou vigilante no meu sentir e no meu pensar. As nuvens de testemunho que me acompanham, elas estão relacionadas com a mansuetude e humildade daquele que é meu modelo e guia, ou estou comigo mesmo? Você lembra dessa frase? Qualquer um que quiser salvar a si mesmo se perderá. E aquele que estiver comigo se salvará. Não é? Tem essa frase aí.
E aí ele diz, aquele que porém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Eu consigo negar a mim mesmo? Quando é que eu nego a mim mesmo? Quando eu confesso a verdade das sombras que ainda carrego. Quando eu não tenho medo de observar as correções que eu necessito fazer. Porque nós somos crianças espirituais. Enquanto criança, precisamos de uma mão que nos auxilie a andar. E essa mão está com Jesus. Mas às vezes essa mão, Jesus indica alguém do trabalho que nós estamos, alguém da família, do emprego, alguém que você encontra na rua, que, poxa, aquela pessoa falou algo interessante para mim. Eu tenho que ter essa humildade de perceber para poder moralmente fazer a melhoria. A partir do momento que nós vamos melhorando, o que nós vamos fazer? Desenvolvimento no Espírito. Eu vou começar a evangelizar todo o planeta, espiritizar a vida. E as pessoas observando o nosso modo de ser, de falar, de nos reunir, de nos comportarmos, nós vamos ficar analisando. Porque não existe só a nuvem de testemunha do plano de vista da psicosfera, do plano espiritual. Existe uma nuvem de testemunha que nos acompanha fisicamente no nosso cotidiano. O porteiro na entrada do nosso condomínio, aquela pessoa que está lá servindo o cafezinho que nós trabalhamos, aquela visita que chega furtivamente no nossa sessão. Estamos observando. E ali temos que olhar se a traça ferrugem foi eliminada para tirar de perto de nós os ladrões, que é da maledicência, do ciúme, da inveja, do melindre e tantos outros aí, da indiferença, da deseducação, da delicadeza. E aí sim o amor irá nos encharcar. Como o amor é contagioso, seremos medicamento, faremos a melhoria da humanidade futura. O amor de Deus, a ternura de Maria, nossa fruta de humildade no Mestre Jesus esteja em nossos corações hoje. Gratidão, caridade dos irmãos espirituais para casa.